Bueno, galera, vamos revisar então alguns conceitos então que a gente estudou, substâncias e misturas, tá? Então vocês podem acompanhar aí na tela, nós temos substâncias simples e compostas. O que difere então a classificação de substâncias simples e compostas? Primeira coisa que vocês precisam lembrar que quando classificar uma situação, né, uma matéria, ou ela é substância ou ela é uma mistura, ok? Eu não vou ter ao mesmo tempo as duas situações, certo? Quando é que eu vou ter que substâncias então? Substâncias sempre quando eu tiver propriedades bem definidas. Por exemplo, propriedades físicas, ponto de fusão, ponto de ebulição e densidade. Tá? E aí, dentro da classificação das substâncias, eu vou ter simples e composta. Então, a simples ela vai ser formada somente por um elemento químico. Lembrando vocês que um elemento químico ele pode ser, por exemplo, aqui o oxigênio, tá? Mas ele pode ser também formado por uma letra maiúscula e outra minúscula, que é o exemplo aqui, ó, Fe, o ferro, tá? É um elemento químico, é uma substância simples. Deu coincidência nesse caso, né? Porque quando é que eu sei que é elemento químico? Quando é que eu sei que é substância simples? Então, às vezes acontece essa coincidência de o mesmo elemento químico ser a substância. Diferente de alguns que são aqui, ó, o elemento químico cloro, só que a substância simples é Cl2, a forma mais estável de se encontrar esse elemento. Tá? Então, alguns, quando eu representar a quantidade, fica mais fácil de perceber que é uma substância. E outros vão ser unitário, a representação. Por exemplo, o carbono ali, o ferro também. Tá? Então, só para esclarecer, substância simples, tá? Formada por um único elemento, ok? Quando tem mais uma letra, é a primeira letra maiúscula e a segunda minúscula, certo? O que diferencia uma substância composta que eu vou classificar é quando ela é formada por mais de um elemento. É obrigatório ter mais de um elemento. Então, para recordar, um baita exemplo para lembrar, água, tá? H2O. São dois elementos, então. Conhecido como óxido de hidrogênio, tá? CO2 também é outro grande exemplo. Sacarose, ácido sulfúrico, ok? Então, eles têm propriedades bem definidas, certo? Então, quando está acontecendo o ponto de fusão, por exemplo, o ponto de fusão da água, né, a 0 grau, a pressão de 1 atm a 0 grau, ele vai se transformar de sólido para líquido. Enquanto não se transformar todo o sólido para líquido, né, é o processo de fusão. A partir de 1 grau, já saiu do processo de fusão, tá? Porque o processo de fusão é a 0 grau, ele acontece em 0 grau, e o processo de ebulição a 100 graus da água. Um exemplo aqui, ó, fio de cobre, tá? Então, por que ele é uma substância pura, a gente vai considerar? Ele tem um ponto de fusão definido, 1083 graus. E a densidade definida, 8,93 gramas por centímetro cúbico. Então, ele tem as propriedades bem definidas, substância pura. Ok? Próxima situação. Mistura, tá? É a mistura de substâncias químicas. Então, eu vou ter mais de uma substância na mesma situação. Aí eu não vou poder classificar como substância, porque a classificação da substância, eu tenho puro uma coisa única. Do início ao fim do frasco, é a mesma substância, é a mesma propriedade. Quando eu tenho dentro de uma situação mudança de propriedade de um ponto ao outro, eu tenho uma mistura e mudança de substância de um ponto do outro. É essa situação que eu vou ter misturas homogêneas ou heterogêneas, tá? Então aí nós temos um exemplo, água do mar, certo? Eu não tenho de um ponto ao outro, essa solução é igual. Então ele tem uma variação, essa variação no ponto de fusão, uma variação na densidade, dependendo da localização, então eu tenho uma mistura. Latão também, então, mesmo eu tendo uma proporção igual, né, como eu tenho essa possibilidade de ter mais de um elemento químico, então ele é considerado uma mistura, porque ele não é só cobre. O latão é feito de cobre e zinco, então eu tenho uma mistura. Tá? Nos dois casos aí, então, mistura homogênea. Né? Claro que a do mar pode se tornar heterogênea, né? Dependendo da situação. Então, se ele dizer água e sais minerais, né? Homogênea. Mas daqui a pouco, se for em excesso, considerar a areia que tem no mar heterogênea. Tá? Então, depende muito da situação da questão, a leitura, às vezes, da questão, da interpretação que a situação ele vai fazer. Tá? E aí essa mistura vai ser usada num processo de separação de misturas. Né? Uma outra aula a gente vai ver a separação de misturas, que é usar um processo para separar, porque eu tenho, então, várias substâncias que podem ser separadas devido às propriedades. Então, o controle da propriedade, principalmente densidade, ponto de fusão e ebulição, são algumas das propriedades que eu consigo separar essas substâncias. Então, eu tenho mistura homogênea e heterogênea. Vamos ver então essa ideia. Homogênea, sempre a fase única, presença de uma fase única,
homogênea de um ponto ao outro, tá? É uma mistura entre duas ou mais substâncias, mas a aparência, tem que cuidar, a aparência é muito importante, tá? Então a aparência da situação aqui, ó, pode ser água com sal, pode ser água com açúcar, então ele está homogêneo. Claro, se a questão dissesse que tenha sal em excesso ao ponto de se depositar no fundo o açúcar, aí sim seria uma situação heterogênea. Eu tenho que cuidar da situação, leitura da questão. Não é simplesmente olhar a água com sal para homogênea, não. Cuida da situação. Mistura heterogênea, aparência, tá? Nem sempre tem um desenho igual aqui. Eu tenho esse desenho aqui, né? A representação, uma mistura. Eu tenho que imaginar que a aparência dele, na observar, ele tem mais de uma, né, aparência. Nesse caso, ele tem 3 fases, ok? Aí eu vou caracterizar como uma mistura heterogênea. Cuidado, cuidado, que é essa classificação. Então, para organizar essa classificação, foi estipulado que até a nível microscópio ou ultra microscópio tem que ser levado em consideração. Por isso que leite e sangue, se é considerado análise ultra microscópica ou microscópia, né, eu tenho, então, uma situação heterogênea, tá? Então, essa é essa situação. Como ele é a nível até ultra, um microscópio, eu tenho situações, então, que vão ser heterogêneas, tá? Independente da situação. Se a questão não é obrigatória ela falar para vocês que, em nível microscópio. Não é heterogênea, ponto. Por quê? Essa classificação, tu tem que lembrar que ela leva a essa situação. Então, lembra, destaca. Água destilada, que é considerada, então, uma substância pura. Água potável não é considerada uma substância pura. Tá? Vamos cuidar disso, é uma mistura homogênea, porque ele vai ser considerado os sais minerais que ele tem, que a água destilada é retirado num processo de separação. Então é essa situação aí para deixar bem claro para vocês. Fases. Então, fases é a quantidade então, de aparências que eu tenho numa amostra. Nessa primeira figura aqui, eu tenho 2 aparências. Eu consigo observar a água e a areia. Então, eu tenho 2 fases. Se eu tivesse sal aqui dissolvido, 2 fases também. Tá? Porque eu não estou conseguindo observar o sal está dissolvido em água. Então, só se eu conseguir observar, que ele vai descrever, desenhar ali alguns flocos de sal, aí quer dizer que é uma mistura com 3 fases. Todo caso, se não disser isso, né, ele está dissolvido em água, então 2 fases. Óleo, água e areia. Ele tem 3 fases, eu consigo observar essas 3 aparências aí. Então, 3 componentes, tá? A primeira situação, 2 componentes, a segunda situação, 3 componentes. Cuide se tu tivesse gelo na primeira situação. Na primeira situação aqui, se tivessem cubos de gelo e ele te perguntasse quantos componentes tem, tu vai responder 2, porque se repete, né? Água e gelo é o mesmo componente químico, então ele só está em estado físico diferente, tá? Ele vai ter 3 fases, mais 2 componentes, tá? Os elementos químicos, então, conhecidos, né? Os elementos químicos, a tabela a gente tem 120 elementos químicos, 90 deles são naturais. O restante, então, é produzido no laboratório, então, um processo então, que demanda tempo, às vezes nem tem quantidade suficiente. Substâncias, quando vai combinando eles, podem formar milhões de moléculas, então a gente não estuda, não tem como estudar tudo, ter domínio de tudo. E a nomenclatura dele, como é que ele funciona, né? Conforme é o IUPAC, União Internacional de Química Pura e Aplicada, que o carbono, então, foi estipulado o símbolo C, e o carbono, né? O significado C é carbono. Silício, uma letra maiúscula, outra minúscula, a gente já conversou lá no início do vídeo. Então, representando, para não repetir com enxofre, que é S também, ele tem que usar uma segunda letra. Nem sempre essa segunda letra é a segunda letra do próprio nome. Cuidado esse detalhe aí, tá? Seguindo, a tabela, então, é a organização dela. Ela é organizada por coluna vertical e horizontal são os períodos, tá? Na coluna vertical são os grupos ou famílias. Então, algumas famílias têm seus próprios nomes. Família 1, alcalino. Família 2, alcalino terroso. Família 16, calcogênio. 17, halogênio. E 18, gases nobres, tá? Isso eu tenho que cuidar, porque qual é geralmente o que a questão vai querer da gente? A localização do elemento químico. Então, vai dizer para ti, procura um elemento químico que é do alcalino terroso. Então, tu vai ter que saber que tu está falando dessa coluna aqui, tá? Período de 1 a 7, são 7 linhas que eu tenho na tabela, 1 a 7 nos dois lados aqui para alinhar para vocês. Então, se a questão falar período 5, eu sei que é aqui, ó, tá? Então, eu tenho todos esses elementos aqui são do período 5, tá? E aí ele vai dizer a família para eu poder localizar o elemento químico, ok? Todos os que estão azul nesse exemplo da minha tabela aqui são sólidos ou líquidos e os gasosos estão aqui, então, em laranja, tá? Então, cada tabela vai ter uma legenda, como a gente está já vendo já nas situações. Gases nobres, então, só para a gente recordar, né? Então, gás hélio,
né? Um exemplo. E o xanônio, né? São gases, então, que são substâncias simples, são nas condições ambientais, onde a gente encontra no estado físico gasoso. Os alcalinos terrosos, eles podem ser, então, eles são sólidos, né? As substâncias são simples, encontrados, tá? Família 1 e 2. Eles podem ser combinados com outros elementos químicos, por exemplo, ali a reação aqui do sódio reagindo com a água. Vai formar a soda cáustica, né, para fazer sabão, que é o hidróxido de sódio, e liberar hidrogênio, por isso que ele é explosivo, ok? Então é essa situação aí que eu vou ter, né? Tem que cuidar essa regra. Só que eu tenho. Por que eles estão agrupados em alcalinos e alcalinos terrosos? Tá? As substâncias são simples, tá? São metais. E eles têm então uma característica comum, por exemplo, família 1. Ao reagir com a água, libera hidrogênio, a gás hidrogênio, que é explosivo, né? E forma uma base. Tá? Isso é uma característica comum desses elementos da família 1.